A paz do Senhor, queridos alunos, nós vamos estudar agora o livro do profeta Naum. O autor deste livro é o próprio Naum e seu nome significa consolação, conforto. A data provável de escrita deste livro é entre os anos 630 e 620 a.C. O tema da mensagem de Naum é a destruição iminente de Nínive. As palavras-chave aqui são mal, exterminar e eis que eu estou contra ti. O versículo-chave é em Naum, capítulo 1, versículo 1, também capítulo 3, versículo 7. Assim está escrito: o peso de Nínive, o livro da visão de Naum, o Elcocita, capítulo 3, versículo 7. E acontecerá que todos os que te virem fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída, quem a lamentará? Onde eu procurarei consoladores para ti? O duplo propósito do livro de Naum. O livro de Naum é o único entre os profetas que não profere nenhum julgamento contra Israel. Isso é muito interessante. Então, em Naum, o que nós temos aqui é uma mensagem de consolo para o povo de Deus. O primeiro propósito desse livro é proclamar a destruição iminente da ímpia cidade de Nínive. Então, Nínive não tornará a ser perdoada. O segundo propósito é entregar uma mensagem de consolo do povo de Deus. Deus preserva a justiça no mundo e no futuro estabelecerá o seu reino de paz. O livro de Naum, quem gostaria de escrever esse tipo de profecia, na verdade, seria Jonas, o profeta Jonas. Você se lembra que Deus chamou Jonas há 120 anos antes de Naum. Então Deus chama Jonas para que Jonas vá até a cidade de Nínive e profetize a destruição daquela cidade. Porém, os ninivitas do período de Jonas se arrependem. Eles se convertem ao Senhor. No livro de Mateus, nós vemos Jesus Cristo mesmo testificando e dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em ti se fizesse esses milagres, até Sodoma teria se arrependido. Se levantará aquela geração de Nínive e condenará essas cidades. Tá? Então Nínive se arrepende, os seus habitantes se arrependem e de fato abandonam os maus caminhos. Porém, 120 anos depois, a cidade estava num estado espiritual tão degradante que a destruição da cidade torna-se iminente. Então o povo retornou aos mesmos pecados de antigamente. Tá? O tema é o julgamento e a destruição de Nínive. Então nós vemos essa pregação que Jonas fez. Lembre-se que quando Deus ordena a Jonas a ir a Nínive, Jonas não quer ir. Porque o que Jonas quer é a destruição dessa cidade. E ele sabe que se ele for pregar, existe a possibilidade do povo se arrepender. Como crerão se não há quem pregue? É o que o apóstolo Paulo pergunta. Então, se Jonas não vai pregar, não tem como haver arrependimento em Nínive. Porém, Jonas mesmo passa por um momento drástico na vida dele, engolido por um grande peixe. Deus ouve a oração de Jonas, tem misericórdia do profeta e o peixe cospe Jonas em vida em alguma praia, né? E Jonas tem que seguir viagem até chegar em Nínive, que é muito distante do litoral, muito distante do litoral. De Israel até Nínive, nos tempos bíblicos, seria uma viagem de cerca de 3 meses, tá? Então Jonas precisa empreender uma longa viagem até chegar em Nínive. Por fim, Jonas prega e todos os habitantes da cidade se convertem ao Senhor. A Bíblia deixa isso muito claro. Sendo assim, Deus não destrói a cidade naquela geração. Já aqui, na pregação de Naum, Naum é usado pelo Senhor para profetizar a destruição da cidade de Nínive e também de todo o império assírio. Aquilo que Jonas havia profetizado e pelo arrependimento Deus poupou a cidade, agora na profecia de Naum, de fato vai cumprir-se. Naum, ele está vivo quando a destruição da cidade acontece. Tá? A Babilônia vai se revoltar contra os assírios
e vai conseguir subjugar aqueles que antes lhes dominavam. Nessa revolta da Babilônia, Nínive será destruída. O autor do livro, a gente não tem muitas informações sobre o profeta Naum, ele acaba se perdendo em meio à profecia, né? Você vê que é muito diferente do que acontece hoje. Então, nesse tempo de Naum, o profeta ministrou uma mensagem, a mensagem ela vai ficar lembrada na mente do povo, mas o profeta mesmo não precisa ser tão conhecido, né? Ele não dá a conhecer tantas coisas dele. Hoje em dia, o que nós temos é tanto alarde quando vai vir um pregador famoso, renomado, que um mês depois daquela pregação, as pessoas ainda se lembram quem pregou no culto, mas ninguém lembra mais da mensagem sequer 3 dias depois, quiçá uma semana depois. Ninguém mais lembra o que foi pregado, mas se lembram de quem passou por lá. Já que no caso de Naum, nós temos o oposto. Naum ministra, não temos muitos dados sobre ele, mas a mensagem contundente de Naum, ela permanece presente, tá? Local de nascimento aqui de Naum, a Bíblia vai dizer que ele é o Elcocita. Isso pode ser tanto referência ao lugar de nascimento dele, como o local de residência em que ele mora, tá? Ou em que ele profetizou. O nome Cafarnaum talvez seja derivado do hebraico, que corresponde a aldeia de Naum. Então, Cafarnaum pode ter recebido esse nome por ser uma cidade onde o próprio profeta residia ou próximo de onde o profeta residia. O melhor entendimento que se tem é justamente esse, tá? Que Cafarnaum é um local próximo onde ele nasceu, na parte da Galileia, tá? E depois ele acaba imigrando aí para Elcos, para a parte sul do território de Judá. Depois da queda do norte, tá? Ele vai profetizar na região sul, lá em Judá, numa época de muita necessidade de consolação com referência aos inimigos assírios, até porque o norte, ele é capturado pela Assíria. Então, usando ricamente metáforas e linguagens ilustrativas, né? Naum ele vai descrever a destruição de Nínive por um inimigo anônimo. Ele não dá o nome desse inimigo, mas este povo selvagem vai subir sobre toda a terra e vai destruir Nínive e toda a Síria. Essa destruição, por fim, vai trazer alegria aos povos que foram subjugados pelos ninivitas, que foram subjugados pelos assírios, que era um império extremamente cruel, extremamente corrupto, bárbaro. Este império levava sofrimento a milhões de pessoas. Na destruição desse império, Nínive, os assírios tentam pedir socorro para as nações que eles conquistaram, mas ninguém vai se levantar para ajudar a Síria, até porque eles foram muito cruéis com todos os conquistados. Enquanto a cidade é destruída, enquanto o império cai em ruína, os povos batem palmas e festejam de alegria. Porém, eles estão, por assim dizer, saindo da panela e caindo no fogo, porque o império que subjuga a Síria é o Império Babilônico. Data, então. Aqui nós temos uma imagem das ruínas de Tebas. Tebas era a maior cidade do Egito antigo, tá? Naum profetizou antes da queda de Nínive. A queda de Nínive acontece no ano de 612 a.C. Porém, ele profetiza depois da queda da cidade egípcia Tebas, que no relato bíblico é chamada de Noamon. Nos versículos 8 e 10 do capítulo 3, profetizou provavelmente durante o reinado de Josias, aquele tempo de restauração espiritual, tá? Nós estamos falando depois que Josias já adquire os 16 anos de idade e ele passa a reger pessoalmente, porque ele sobe ao trono com 8 anos de idade. Então ele tem conselheiros que estão governando, mas a partir dos 16 anos ele toma as rédeas, ele mesmo passa a governar e ele vai empreender um avivamento espiritual em todo o território sul. Devido a isso, pode ser que esse avivamento venha poupar o povo de ouvir algum tipo de julgamento sobre o Reino do Sul. Tá? Então é nesse período de avivamento do rei Josias que Naum está profetizando. O cenário aqui político, os assírios eles eram extremamente cruéis, eram hábeis na guerra, eram homens de guerra de fato. Eles decapitavam muitos dos vencidos como um prêmio, tá?
chacinavam as cidades, levavam esses crânios para a Síria, realmente como se fosse um troféu. Eles torturavam os líderes das cidades conquistadas até a morte na presença do povo. Havia chicoteamentos até que a pele se descolasse do corpo. E essa pele podia ser usada para embelezar, fazer tranças nos cabelos dos guerreiros ou decorar os templos dos deuses assírios. Imagine essa visão de enfrentar um exército que traz como enfeite em seus cabelos peles humanas. Então é um reino extremamente cruel, extremamente cruel. Em Naum, no capítulo 3, versículo 3, está escrito o seguinte: o cavaleiro levanta a espada reluzente, a lança cintilante. Há uma multidão de mortos, um grande número de cadáveres. Não terão fim seus defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Então eles fazem essa chacina nas cidades quando eles conquistam a cidade. Não basta apenas vencer, eles têm essa sede de sangue. Muitas das pessoas que são levadas cativas também vão morrer pelo caminho devido a essas longas distâncias que devem ser percorridas. A Síria, ela é usada por Deus para castigar os povos, inclusive para castigar a idólatra Israel, que é o reino do norte neste período. Mas agora ela está chegando a vez da própria Síria ser julgada porque ela se deleitava. Ela se alegrava na opressão, se alegrava no sofrimento. Então ela aumentava em muito o sofrimento dos povos. Deus já havia entregado a eles o domínio sobre essas nações, mas eles se alegravam no sofrimento do outro ser humano. Tratavam os homens como animais, como bichos, e ainda pior. Tá? Então eles verdadeiramente eram conquistadores que torturavam sem piedade. Devido a isso, essa falta de amor ao próximo, o julgamento sobre Nínive vai vir e vai ser avassalador. Nínive, ela é condenada tanto por esses crimes de guerra, crimes contra a vida humana, mas também por causa do comércio que ela faz, que é um comércio muito degenerado. É muito focado realmente esse povo no materialismo e no comércio dele inescrupuloso. Eles roubam os povos, eles destroem as nações também financeiramente, tá? Então eles realmente são impiedosos, são insaciáveis. Você pode ler aí em Naum, no capítulo 3, versículo 16. Uma visão panorâmica do livro do profeta Naum, 3 profecias distintas são feitas com respeito à Síria. Especialmente é feita uma profecia aqui contra Nínive, que é a capital desse império, tá? Então, no capítulo 1, nós temos uma descrição muito clara e marcante da natureza de Deus, especialmente da sua ira. Veja, Naum capítulo 1, versículo de número 2 até o versículo de número 6. Assim está escrito na versão King James. O Senhor é Deus ciumento e vingador. O Senhor vinga-se e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva ira contra os seus inimigos. Veja, nós temos a visão de um Deus irado, que vem para exercer vingança. Versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, grande em poder, e não irá de forma alguma absorver o perverso. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar. Esgota todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes estremecem diante dele, as colinas derretem, a terra é queimada em sua presença, sim, o mundo e todos que nele habitam. Quem pode resistir diante da sua indignação? E quem permanecerá diante do ardor da sua ira? A sua fúria é derramada como fogo, por ele as rochas são derrubadas. Veja que visão a respeito de Deus. Aqui nós temos uma pergunta, né? Quem escapará das mãos de um Deus irado? Né? Do único Deus, o Deus todo-poderoso. Então é impossível escapar. É uma visão pavorosa. Deus virá em julgamento e condenará essa nação. No capítulo 2, Naum vai predizer a condenação de Nínive e descreve em uma língua muito vívida como se daria então esse juízo. Capítulo 2, versículo 1 diz:
aquele que está em pedaços subiu diante da tua face. Guarda a tua munição, vigia o caminho, fortalece os teus lombos, fortifica muito o teu poder. Versículo 3. O escudo dos seus fortes homens serão vermelhos, vermelhos por causa do sangue. Os homens valorosos estarão vestidos de sangue, escarlate. As carruagens serão como tochas flamejantes no dia da sua preparação. Os pinheiros serão terrivelmente abalados. Suas carruagens correrão furiosamente nas ruas e colidirão um contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como de tochas. Eles correrão como um relâmpago, tá? Então aqui vai dizer que, inclusive, o povo de Nínive vai tentar entregar prata, entregar o ouro, comprar com presentes a vida, permanecer vivos, mas isso não vai ser aceito. Eles serão exterminados, tá? Então, este exército inimigo aqui, do qual não é citado o nome, mas nós sabemos, são os babilônicos, não vai aceitar suborno, vai matar. No capítulo 3, vai ter uma lista aqui, de modo muito breve, dos pecados de Nínive, essa grande cidade, declarando que Deus é justo no seu juízo e termina com o quadro do julgamento já executado, ou seja, com a destruição dessa cidade. Capítulo 3, versículos 18 e 19 diz: Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres habitarão no pó. O teu povo se espalha pelos montes e não há homem para reuni-los. Estão fugindo. Versículo 19. Não há cura para a tua ferida. O teu ferimento é doloroso. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, vão se alegrar. Pois sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Então, este dia de destruição para Nínive é um dia de alegria para os povos que haviam sido conquistados. A história de Nínive. Nínive é uma das cidades mais antigas do mundo, tá? Ela foi fundada por Nimrod. Você pode ler em Gênesis capítulo 10, versículo 11. Tem uma série de 8 grandes cidades que são construídas por Nimrod, este primeiro homem que se eleva como dominador sobre outros homens. E é deste homem que passa toda aquela ideia de ser digno de adoração como se fosse um Deus. É a partir de Nimrod. Nimrod quer esse tipo de poder. Nimrod, ele funda a Babilônia, ele funda também a Síria. Veja que lá na Babilônia, a mentalidade de Nimrod continua. Nabucodonosor permanece com essa mentalidade, e é essa mentalidade que Nabucodonosor tem, que é chamado de a cabeça de ouro. Nessa mentalidade vai guiar os impérios mundiais, até inclusive no anticristo. Então, quando o Nabucodonosor está vendo a Babilônia, o império, ele vai começar a se engrandecer, ele vai dizer: olha o que eu fiz para a minha glória, com o meu poder, essa grande cidade. Naquele momento há um julgamento sobre Nabucodonosor, e ele, durante 7 anos, vai viver como se fosse um animal. Vai comer grama, vai viver ao céu aberto, ao relento. Depois de 7 anos, a consciência dele volta e ele se humilha. Mas é esse mesmo pensamento que permeia desde Nimrod, tá? Então, Nimrod, ele funda essa cidade, Nínive, ele funda a Síria, tá? A Síria também teve o nome de Assur, a sua capital. Assur, inclusive, é o nome de seu deus, uma divindade de guerra. A Síria e a Babilônia, fundadas por Nimrod, formavam um único grande bloco, um único grande império, mas elas vão se dividir em 1500 a.C., tá? Com essa divisão, a Síria, aos poucos, vai ganhar a grandeza e vai subjugar a Babilônia inicialmente. O segundo império assírio tem relação com a história bíblica. Aqui nós temos as datas, tá? Tiglat-Pileser III, de 745 a 727 a.C., invadiu o país Síria e Israel, Reino do Norte. Salmaneser V, de 704 a 681 a.C., invadiu Samaria e levou cativo o rei Oséias. Sargon III, de 721 a 705 a.C., destruiu Samaria, capital do Reino do Norte, e subjugou a Babilônia. Senaqueribe, de 704 a 681 a.C., conquistou a Palestina e destruiu a Babilônia. Esar-Adon, 681 a 669 a.C.,
conquistou o Egito em 671 a.C. Assurbanipal, de 669 a 626 a.C., tomou a Babilônia de seu irmão Samasumuquim em 648 a.C., levou Manassés cativo, aquele rei do norte, para a Babilônia e fundou a maior biblioteca dos tempos antigos com cerca de 20 mil volumes, tabuletas de argila. As ruínas de Nínive. Nínive foi tão completamente destruída depois dessa profecia bíblica que muitas pessoas acreditavam que ela era apenas uma lenda, Tá? Nínive, ela vai ser encontrada em 1842 depois de Cristo, ou seja, na nossa presente era cristã, por Layard e Botta. As ruínas de Nínive estão localizadas às margens do rio Tigre, no norte do Iraque, próximo à cidade de Mossul. Nessa região há muitas dunas, né? E é comum as dunas de areia também se moverem por causa de fortes ventos, tempestades de areias, tá? Então essas ruínas estavam ocultas, estavam escondidas, até que essas dunas vão se movimentar e a cidade vai poder ser encontrada. Então Nínive, após aquela profecia bíblica, a destruição foi tão vasta, tão grande sobre a cidade, que muitos chegaram a acreditar que era apenas uma lenda, até que ela é encontrada, então, as suas ruínas, em 1842. O cenário político de Judá. 2 Reis, capítulo 17, capítulo 20, capítulo 17, versículos de 20 a 41, Israel vai ser invadido pela Síria e levado em cativeiro. Neste momento, é o rei Ezequias que está governando o território de Judá. Ezequias. Então, Ezequias e o povo de Judá presencia a Síria levando 10 tribos em cativeiro, presencia a Síria destruindo o reino do norte, todo aquele sofrimento de seus compatriotas judeus, seus irmãos judeus sofrendo e sendo levados em cativeiro. Então, eles veem tudo isso acontecer. O Naum vê tudo isso aí que está acontecendo. Por fim, a Síria se volta também contra Judá. Você vê que Senaqueribe, ele quer invadir o reino de Judá e também levá-los cativos. Porém, Judá está vivendo um avivamento durante o reinado de Ezequias. Deus vai preservar o reino do sul, vai preservar Judá. O profeta Isaías está vivo neste momento de profecia. O profeta Isaías vai trazer a sua mensagem de que Deus não permitirá que Judá seja tomada. Jerusalém não vai ser tomada. Senaqueribe vai enviar 185 mil homens de guerra para destruir a cidade. Porém, Deus mesmo vai dar uma mensagem para Ezequias dizendo que nenhuma flecha será lançada contra a cidade. Nada. E Deus mesmo pelejará essa batalha. Na noite daquele mesmo dia, um anjo de Deus é enviado. E 185 mil soldados são mortos. Quando amanhece o dia, o rei se levanta e ao redor dele são 185 mil corpos de homens, todos mortos. Assim ele foge de volta para a Síria, e lá na Síria, dentro do templo do Deus dele, ele é morto por 2 de seus filhos. Tá? Então Deus dá assim um livramento para o reino de Judá, porque Judá havia se arrependido de seus maus caminhos e estava vivendo um avivamento. Veja então que o arrependimento sincero, o jejum de arrependimento ao Senhor pode mudar decretos e pode salvar vidas. Nós vemos isso acontecendo lá em Nínive, quando o profeta Jonas pregou. Nós vemos isso acontecendo no livro de Esther, quando o povo se arrepende, vai clamar a Deus, vai fazer um jejum de 3 dias e Deus os livra também da morte. E nós vemos isso aqui no reinado do rei Ezequias, quando o povo está vivendo este grande avivamento, retornando ao Senhor, e mais uma vez eles são livrados também. O objetivo do livro de Naum, o principal objetivo é consolar o reino do sul, Judá, com referência à feroz Assíria, que havia devastado o reino do norte e tentou conquistar também o reino do sul. Então Naum, de modo semelhante a Miqueias, ele inicia o seu livro enfatizando a grande ira do Senhor Jeová contra o pecado e a sua vinda para fazer o julgamento sobre os perversos. Naum, capítulo 1, versículo 3. Algumas características do zelo de Deus são: ele é tardio em irar-se, mas quando Deus está irado, quem pode suportar essa indignação?
Grande é o poder dele, ele é todo poderoso, ninguém pode resisti-lo. Jamais inocenta o culpado, porém aquele que se arrepende pode ser justificado. Jamais inocentará o culpado. Como virá então essa justificação? Nós sabemos da justificação pela fé. Pela fé. Tem escape em meio aos problemas que os homens não veem solução. Apenas Deus livra de problemas insolúveis aos seres humanos. E por fim, Deus possui um grande poder. Em Naum, capítulos 1, versículo de 6 a 15, nós notamos o seguinte: não há quem possa suportar a indignação de Deus, está no versículo 6. Em meio à sua vingança, há um refúgio para os justos, Deus preserva o justo, está no versículo 7. A Deus pertence o direito, ele se reserva justo ao executar a justiça, ele permanece justo, executando justiça e vingança. Versículos 9 a 11. A vingança de Deus é totalmente completa. Versículos 12 a 14. E por fim, o julgamento justo deve trazer alegria para os judeus. Versículos número 15. Tome muita atenção nisso. Deus dedicou um livro inteiro para descrever vividamente sua grande ira contra um povo que vivia em violência. Roubos, derramamento de sangue, corrupção, idolatria, imoralidade, e que se voltou novamente para os mesmos erros, abandonando a misericórdia divina que havia vindo no tempo do profeta Jonas. Então, Nínive se volta aos mesmos pecados de outrora, e devido a isso agora não haverá perdão. 120 anos atrás, Deus havia sido misericordioso, porém eles retornaram aos mesmos erros e agora a vingança virá. É como aquela pessoa que aceita Jesus, está andando na igreja, mas sempre olha para trás, está voltando aos mesmos erros e acredita que Deus permanecerá perdoando indefinidamente. E não é assim. Existe um limite para o pecado. Características especiais aqui no livro de Naum, então. Naum é um dos 3 livros proféticos do Antigo Testamento, cuja mensagem é dirigida quase que inteiramente para uma nação estrangeira. Os outros 2 são Obadias, que prega contra o território de Edom, principalmente, e Jonas, que prega também contra Nínive. O conteúdo profético tem uma linguagem poética e está repleto de metáforas descritivas, vivos quadros verbais. Você viu a descrição de Deus vindo em ira contra aquela cidade, não é? É uma linguagem muito vívida. O livro de Naum é realmente muito franco, é muito direto, como a gente não vê em nenhuma outra parte da Bíblia Sagrada, tá? Há uma ausência de mensagem contra Judá, e isso também se deve porque o povo está experimentando o último avivamento, tá? No reino de Josias. O livro de Naum, ante o Novo Testamento ele não vai citar diretamente o livro de Naum, exceto Naum capítulo 1, versículo 15, que também pode ser uma citação de Isaías, capítulo 52, versículo 7, que está lá em Romanos 10, 15, que fala: conformosos os pés daqueles que anunciam as boas novas, não é? Aqueles que estão pregando o evangelho. Romanos capítulo 10, versículo de número 15, assim está escrito: e como eles pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Então, este é o único texto de Naum que acaba sendo citado no Novo Testamento, mas pode ser uma citação também do livro de Isaías 52:7. Naum também vai reforçar toda a mensagem do Novo Testamento, que é: Deus não permitirá que os pecadores permaneçam impunes. Naum capítulo 1, versículo 3. O arrependimento, ele é pregado, ele está aberto a todos. A reconciliação com Deus está sendo oferecida, mas muitas pessoas, assim como esse povo de Nínive, não dão ouvidos à repreensão do Senhor, voltam aos seus pecados, e o que lhes resta é apenas a expectativa de uma vingança ardorosa do Senhor. Assim nós concluímos o livro do profeta Naum. Deus te abençoe
em nome de Jesus.